Eu lancei um desafio e projeto para os alunos do Mestre da Automação, pedindo que eles criassem um projeto onde eles teriam que entrar em um site de e-commerce, varrer todos os preços dos celulares desse site, guardar essas informações em uma planilha do Excel e depois enviar essa planilha por e-mail em formato de um relatório de preços para o cliente de forma automatizada, usando automação em Python, isso para simular um projeto freelancer de automação. E nos próximos minutos você vai aprender com a revisão que eu fiz dos dois alunos que foram premiados neste mês, como que eles conseguiram demonstrar esse conhecimento aplicando a automação em Python. E nós vamos começar isso com o projeto do aluno Leonardo Brabo. Então, como eu já disse aqui, nós estamos simulando que você estaria prestando um serviço de freelancer, onde você ficou responsável de ir até um site que vende celulares importados, que no caso é este site aqui, e neste site nós temos vários celulares com vários preços diferentes, e ele deveria entrar aqui, verificar o preço de todos esses celulares, guardar essas informações em uma planilha, inclusive acessando todas as páginas aqui, e depois de ter feito isso, ele teria que pegar todo esse agregado de informação, colocar isso dentro de uma planilha, usando somente Python, e depois também enviar um e-mail usando as configurações que forem passadas pelo usuário, e assim todo o processo de varrer dados, filtrar esses dados, colocar esses dados em uma planilha e enviar essa informação para o cliente ficariam automatizadas com o Python. Essa é a ideia geral e nós vamos conferir se ele conseguiu mesmo fazer isso aqui, verificando a primeira aplicação sem olhar o código. Ele me enviou aqui o projeto, vamos rodar o projeto dele para ver se ele funciona de fato primeiro e cumpre os requisitos do projeto, que é entrar no site, buscar as informações, planilhar tudo isso e depois enviar um e-mail. Vamos ver aqui, ele está dizendo aqui para que primeiro digite um e-mail para receber o relatório de celulares. Então vou digitar aqui o meu e-mail para que eu possa receber isso dentro do meu e-mail, vamos verificar se ele vai funcionar. Eu vou dar um enter. E-mail válido, ok, então ele criou até uma validação de e-mail, achei bem bacana essa ideia de validação de e-mail, que inclusive não foi pedida, tá? Eu não pedi que você fizesse validação de e-mail, mas perfeito, muito bem feito. Vamos ver agora se ele vai conseguir estar entrando no site e verificando essa informação. Nós podemos ver que eu não estou fazendo nada aqui, o site ainda não está movimentando, então ele provavelmente está extraindo as informações neste momento. Ok, ele já passou para a segunda página, então já aconteceu algum tipo de automação aqui. Vamos ver se ele vai ir para a próxima página. Eu não estou mexendo para que o projeto não seja alterado pela minha interação humana. Porque nós estamos testando primeiro a funcionalidade desse programa, se ele realmente conseguiu fazer a busca de dados em todas as páginas sem o programa quebrar, sem o programa parar de funcionar e sem ter algum tipo de interrupção. Uma coisa interessante, eu já percebi que ele está avisando ali no terminal que ele está navegando para a próxima página e inclusive ele colocou isso em cores diferentes, então parabéns. Eu acho muito interessante quando você tem projetos de terminal que você mostre para o usuário da forma mais clara possível, pensando que o usuário não faz ideia do que está acontecendo. Então parabéns, nós já estamos na terceira página e o programa continua funcionando perfeitamente. Vamos ver se ele vai conseguir de fato ir para a próxima página, se não me engano é a última página ou a penúltima. Ok, já estamos na quarta página, o programa continua funcionando, continua encontrando as informações. E agora, após chegar na última página, ele tem que fazer esse mesmo processo, encontrar as informações e depois colocar isso em uma planilha do Excel. Vamos ver se ele vai, de fato, criar essa planilha e nós vamos abrir essa planilha para ter certeza que isso funcionou. Ok, estamos na página número 5. Ok, perfeito, não há mais páginas, escaneamento concluído, planilha criada com sucesso. E aqui ele conseguiu criar a planilha. Ok, então houve aqui um erro na hora de enviar o e-mail, mas antes de olhar esse erro, vamos ver aqui se funcionou e se ele realmente conseguiu criar a planilha do Excel com os dados que foram pedidos. Então vou abrir aqui a planilha, vamos abrir ela agora. Olha isso. Funcionando perfeitamente. Então a parte de fazer web scraping, de extrair os dados, está funcionando perfeitamente. A gente nem abriu o código, mas já podemos ver aqui que ele conseguiu não só detalhar o nome, mas também o preço de todos os valores que foram encontrados no site aqui, os nomes dos celulares, e se eu descer aqui, nós podemos ver que ele realmente encontrou todos os 61 itens que estão presentes no site. Então parabéns, você conseguiu fazer essa parte perfeitamente. Porém, eu vi que tem um erro aqui, deixa eu verificar o que aconteceu. Ele está dizendo que há um erro de autenticação, dizendo que o usuário e senha não foi aceito. Então, se eu não me engano aqui, ele só pediu o e-mail, mas não pediu a senha. Então provavelmente o erro que está acontecendo aqui é porque eu não passei uma senha, logo ele não consegue fazer o envio do e-mail. Então agora eu consegui avaliar a parte de experiência do usuário. Nós podemos verificar que ele conseguiu entrar no site, ele conseguiu extrair as informações e ele conseguiu planilhar isso, porém ele não conseguiu aqui fazer o envio do e-mail. Mas antes aqui uma dica surpresa para você. Uma coisa que eu vejo que as pessoas se matam na programação é que elas não conseguem interpretar mensagens de erro, mas é muito simples. Se você notar aqui, a última linha do código do erro quase sempre é a mensagem que você precisa ler. Você pode esquecer de tudo que acontece antes aqui e focar só nesse final. Inclusive o que eu fiz para entender aqui qual é o erro, eu só li essa mensagem e eu percebi que aqui está escrito username e password not accepted, ok? Ou seja,
não foi aceito o usuário e senha. Então, se você não entende inglês, eu recomendo que você pegue essas mensagens, copie e jogue no Google Tradutor, porque se você fizer isso, você já vai ter conseguido acelerar muito mais no seu processo de encontrar o erro e a solução. Então agora vamos para a estrutura de código para ver onde que ele errou e onde que ele acertou também na sua estrutura. Então a coisa que eu já percebi de cara, ele está usando todas as funcionalidades que eu recomendo ali dentro do curso para que você possa estar encontrando elementos, para que você possa tratar as exceções e para que você possa deixar o seu programa funcionando enquanto ele faz aí a varredura de dados. Eu vi que ele está usando aqui o regex também, e o regex é algo mais avançado que eu ensino bastante detalhes dentro do curso, e aqui ele decidiu criar uma classe chamada Scrappy, onde ele inseriu todas as informações que vão estar sendo utilizadas nesse programa, e depois ele simplesmente chamou essa classe e iniciou ela. Perfeito, é uma das formas que você pode organizar o seu código para que você tenha isso tudo encapsulado dentro de uma classe. Mas vamos ver se ele conseguiu de fato organizar todo esse processo aqui com o seu código. Então, antes de começar aqui, eu já quero dizer que eu gostei bastante da organização do código. Olhando esse código aqui, você consegue me ajudar a identificar o que foi feito corretamente? Se você olhar esse código aqui, você vai perceber algumas coisas que eu recomendo que você faça no seu código para manter um clean code e para manter a manutenção do seu código mais fácil. A primeira coisa, você pode perceber que ele tem funções que fazem pequenas coisas, funções que realizam diferentes tarefas dentro deste programa, e isso já é uma boa prática de você organizar funcionalidades dentro de funções. Além disso, você pode perceber que ele está usando aqui algumas regrinhas de nomeação, que no caso é de deixar os nomes separados por underline e em minúsculo, que também é uma boa prática aí, usada na programação em Python. Então, para começar o programa, ele criou aqui o método iniciar, onde ele vai estar chamando as outras funções. Então, parabéns, eu acho interessante você fazer dessa forma por alguns motivos. Assim você consegue ver todo como se fosse um overview por alto do que está acontecendo no seu programa e a ordem sequencial no qual isso está acontecendo. Isso porque você pode ver que, sem ter que entrar nesse código aqui, eu já consigo imaginar o que vai acontecer. Por quê? Eu só vou ler aqui, né? E vou ver o que está acontecendo. Eu só mudaria esse nome aqui de e-mail usuário para alguma coisa mais intuitiva, como obter usuário e senha. Porque se eu ler aqui e-mail usuário, talvez eu não saberia exatamente o que está acontecendo. Raspagem de dados... Eu sei que é raspagem de dados, mas o que exatamente vai acontecer? Raspar dados do site, varrer preços do site, varrer nomes do site. Você poderia detalhar mais especificamente o que está acontecendo aqui para que a pessoa consiga, a pessoa que vai dar manutenção, ou quando você for expandir aqui uma equipe, você possa estar deixando isso aqui mais legível e mais óbvio a intenção daquela função. Criar planilha, ok. Criar planilha é meio genérico, mas já dá a ideia do que está acontecendo, então já está melhor do que as outras. Enviar e-mail cliente, ok. Enviar e-mail para cliente, por exemplo, mas aqui já ficou claro as ideias. Então aqui as ideias estão claras, aqui eu deixaria um pouco mais claro, detalhando a intenção dessas funções, certo? Vamos ver aqui no e-mail usuário, que inclusive é onde eu acredito que tem um erro aqui neste programa. Então aqui ele vai pedir a informação do e-mail do usuário, e aqui está o erro que nós já percebemos, ele não pediu a senha. Não sei se ele esqueceu de colocar nessa versão do código, mas aqui ele não pediu a senha, então eu não conseguiria enviar o e-mail. Então, faltou inserir aqui um local onde a pessoa poderia digitar a sua senha, certo? Então, digite a sua senha. Você poderia colocar isso aqui e assim você poderia acessar essa informação da senha posteriormente no processo de fazer envio do e-mail, onde você vai de fato precisar dessa informação. Tirando isso, perfeito. Aqui ele criou um padrão usando regex, que eu achei incrível essa utilização aqui, para validar se ele tem um e-mail válido ou não. E claro que ele pode ter tanto criado isso aqui do zero, como encontrado isso na internet. Se você pesquisar regex de validação de e-mail, você vai encontrar, mas se você também não sabe que é criado do zero, eu ensino exatamente como fazer isso do zero dentro do curso do Mestres da Automação. Atualmente esse curso está com as turmas fechadas, mas eu pretendo abrir uma nova turma da versão 2.0 ainda em 2021, então se você quer se manter informado sobre esse próximo lançamento, eu recomendo que você entre no canal do Telegram, que vai estar aqui na descrição deste vídeo. Então aqui ele vai estar conferindo se esse e-mail está válido ou não, e aqui mais uma vez eu peço que você se atente aos nomes das variáveis. Por quê? Padrão para quê? Padrão de quê? Padrão onde? Padrão como? Eu recomendo que você dê nomes mais óbvios. Por exemplo, e-mail válido. Ok? Se eu digitasse e-mail válido, eu saberia que if e-mail válido, quando eu estou lendo aquela frase, fica mais fácil de entender do que if padrão. If padrão fica um pouco difícil, porque eu não sei exatamente que tipo de padrão nós estamos falando, beleza? Else, digite um e-mail válido, e aqui ele vai lá e solicita mais uma vez o e-mail perfeito, cara. É isso aí. Depois nós vamos para a raspagem de dados, se eu não me engano é a próxima sequência, isso mesmo, raspagem de dados. Então aqui vamos ver como que ele fez esse processo. Aqui ele decidiu delegar toda a função de organizar como vai iniciar o Selenium, que é a ferramenta de busca de sites, de dados em sites, em apenas uma função, o que é uma das opções. Você poderia também pegar toda essa informação aqui e inicializar ela dentro do método init dessa classe. Você poderia criar um método init aqui, né? E depois colocar aqui dentro toda essa informação
padrão, a informação de inicialização do programa, no caso, essa informação aqui, certo? Mas da forma que você fez também resolve o problema, então nós podemos deixar dessa forma neste momento. Uma pequena dica é que eu colocaria toda a questão de configuração em uma função própria, ou separado melhor aqui dentro do seu código, e normalmente quando você vai separar melhor você vai criar uma função para isso, como por exemplo configurar Chrome. Ou configurar o WebDriver, você poderia criar uma função que faz isso, e aqui essa configuração inicial ficaria só dentro dela, para você não misturar os códigos, certo? Porque se você tem uma função que raspa dados, neste momento ela também está iniciando o WebDriver, ela também está entrando em um site e ela também está varrendo os dados. Então, na verdade, ela faz 3 coisas aqui, então seria interessante você quebrar isso aqui em pequenas funções para ficar mais claro o seu código e a pessoa não ter que ler um bloco grande de código, certo? Eu sei que pode parecer entediante você ter que fazer toda essa questão de ficar quebrando o seu código em vários pedaços, mas no longo prazo você vai se agradecer quando você voltar aqui para dar manutenção nesse código, te garanto. Então aqui ele faz algumas inicializações de listas que serão utilizadas posteriormente, perfeito, e logo depois ele vai acessar o site, porém aqui ele já faz algo que eu não concordo, que é estar varrendo o site usando o valor fixo. Por quê? Se a gente voltar no site aqui, o que acontece? O site de fato ele tem 5 páginas. Porém, e se eu voltar aqui agora e colocar uma outra página, página 6, página 7, o que vai acontecer com o programa dele? Ele vai parar de funcionar corretamente, porque ele vai ter buscado informações incompletas, que o site pode ter 6 ou 7 páginas. Então, ao invés de você colocar no valor fixo, nunca crie valores fixos. Valores fixos geram problemas em sites dinâmicos, que é o caso de um site de e-commerce que ele vai estar mudando, ele vai estar diminuindo em quantidade de páginas, ou aumentando em quantidade de páginas, então você nunca deve usar o valor fixo. Neste caso, ao invés de usar um valor fixo, eu recomendo que você identifique padrões da página que demonstram que você está na última página. E quando você conseguir identificar esse padrão, você pode fazer um try except para verificar se aquilo é verdadeiro ou não. O que eu tô falando, Jonathan? Não fez sentido nenhum que você falou. Cara, você vai entrar aqui e você percebe que é o seguinte: se eu estou na página 1, nós temos aqui esse botãozinho de próximo. Se eu estou na página 2, eu tenho um botãozinho de próximo. Estou na página 4, tem um botãozinho de próximo. Se eu vou para a página 5, o que acontece? O botãozinho de próximo não está ali mais. O que isso significa? Isso significa que eu não tenho mais páginas para continuar. Então você poderia fazer o quê? Você poderia criar uma validação que procura por esse botãozinho de próximo. Se eu voltar aqui, eu vou poder ver ele novamente. Esse botãozinho de próximo aqui. E enquanto você estiver encontrando, ele vai continuar fazendo a sua execução. Mas, se ele não encontra, isso quer dizer que nós chegamos à última página e a minha automação pode parar ali. Ok? Então, eu modificaria, não usaria um valor fixo aqui, eu faria essa modificação. Aqui ele fez novamente o uso de valores fixos, o que eu não recomendo. Ele fez aqui, ele está basicamente dizendo que eu quero varrer 12 itens por página. Mas isso é possível hoje porque se eu entrar na página, eu sei que nós temos aqui 12 itens, ou seja, 12 celulares. Porém, e se alguém vier aqui modificar para 13 itens, ou 14 itens, ou 15 itens? O seu programa vai parar de funcionar. Então você nunca deve usar valores fixos. Então, voltando aqui, o que eu faria seria, ao invés de usar esse valor fixo, eu simplesmente iria buscar por caminhos usando o XPath. O que é o XPath? É o que eu ensino lá no curso, onde você vai montar um caminho para encontrar um elemento dentro de uma página. E se você fizesse isso, você não precisaria de estar fazendo valores fixos, você simplesmente iria varrer todos os itens que correspondem àquele XPath. Então, neste caso, você nem precisaria de usar um loop, por exemplo. Simplesmente por buscar os itens, usando, por exemplo, aqui o Find Elements by XPath, que é o que você utilizou aqui, você já conseguiria resolver esse problema sem usar esse loop, certo? Outra questão que eu modificaria aqui especificamente é a questão de usar o CSS Selector. Essa é uma dica bem avançada e técnica para quem estuda Selenium, que é o seguinte: quando você usa o buscador do CSS Selector, você está criando basicamente uma estrutura fixa de busca, que depende totalmente do HTML da página. Então, se eu apertar F12 aqui e entrar aqui em Elements, você percebe que existe uma estrutura fixa dessa página hoje. Porém, essa estrutura fixa pode mudar em algum momento. E apesar que nada é garantido quando nós estamos varrendo dados usando o Selenium, uma das formas mais seguras é de você criar um XPath dinâmico. Eu criaria algo dinâmico, como por exemplo, se eu voltar aqui no site e ver que, por exemplo, se eu quiser o nome, eu posso acessar um H2 que está dentro de um Single Shop Product. Então eu poderia montar um XPath da seguinte forma. Nós temos aqui uma div, que dentro dessa div nós temos uma classe, e depois da div nós temos aqui um H2, e aqui eu já tenho este nome, certo? Então aqui eu já consigo, por exemplo, todos os nomes que estão nessa página. Então é um XPath dinâmico que não vai depender de qual é a estrutura utilizada nessa página. Então eu sempre recomendo que você use o XPath, que você prefira usar o XPath ao usar os seletores de CSS, certo? Então eu faria essas modificações aqui.
e aqui. E, inclusive, ele até já resolveu o problema que eu mencionei anteriormente aqui de encontrar o botão próximo. Se eu não encontrei o botão próximo, isso quer dizer que eu estou na última página, e caso isso aconteça, ele já tratou a exceção aqui, dizendo que não há mais páginas. Então, inclusive, através disso aqui, você não precisaria de fazer essa validação aqui de for range de 12, porque ele simplesmente vai buscar todos os itens de qualquer forma quando você usa o find elements by XPath, certo? Aqui dentro do processo de criar planilha ele fez perfeitamente, tá tudo ok, ele conseguiu inserir tanto o cabeçalho quanto inserir as informações dentro do site, e aqui a dica que eu passei para ele de como trabalhar com múltiplas listas usando o zip, ele usou perfeitamente para inserir essa informação. Então, enquanto isso aqui está perfeito, muito bem feito essa parte de criação de planilha, e aqui a única parte que ele errou, na minha opinião, foi a questão de enviar e-mail. O que eu farei diferente aqui, ao invés de estar pedindo essa informação de endereço e senha aqui, eu já passaria diretamente como parâmetro para a função endereço e senha. E dessa forma eu poderia simplesmente utilizar elas aqui dentro da minha função, certo? E assim você não teria esses problemas que eu já mencionei bem no início do vídeo. Então esse foi o projeto do Leonardo Brabo. Eu vou deixar o link na descrição aqui pro GitHub dele para vocês entrarem em contato se vocês estão buscando um profissional da área de programação em Python. Eu recomendo altamente que você trabalhe com ele, porque ele está sim aprendendo e ele está sim super dedicado, e eu vejo que esse é o tipo de profissional que você deve contratar. Então o link vai estar na descrição para você estar entrando em contato com ele através do GitHub. Aí, se alguém conseguir me dizer o que ele tá bebendo aqui, eu fiquei bem curioso, eu não consegui identificar, deixe nos comentários aqui. Pessoal, eu quero que você entenda que nessas revisões que eu faço aqui, eu sempre quero dar um feedback real. Então, se você receber um feedback que você possa pensar que é negativo, não pense dessa forma. Leve como uma dica de um dev mais experiente, porque assim você vai crescer muito rápido, certo? Então vamos ver aqui agora o projeto do Marcos Lima, que também foi premiado no Bootcamp de Projetos Python do Mestre da Automação, e ele me enviou esse vídeo da aplicação dele que eu vou avaliar agora. Então, assim como no outro, não adianta a gente ir para o código sem testar primeiro o programa. Então vamos ver aqui se ele conseguiu fazer o programa funcionar corretamente. Então, de cara, ele já executou o programa aqui, e nós podemos ver que ele está pedindo o e-mail no qual eu deveria enviar esse relatório posteriormente. Então aqui o projeto dele já está abrindo o Chrome corretamente. Ok, ele já conseguiu abrir o site corretamente. Ok, então o projeto dele funcionou bem mais rápido, o tempo real dele aqui foi bem rápido, ele conseguiu extrair os dados de forma bem rápida mesmo. E na sequência você pode ver aqui que no terminal ele tem um feedback dizendo que o e-mail foi enviado. Então de cara aqui eu já quero dizer que funcionou, esse é o requisito número 1, e eu só deixaria isso aqui um pouco mais visual para o usuário, ou seja, informando que a página, que nós estamos indo para a próxima página, os dados foram encontrados, e-mail foi enviado, essas informações desse tipo. Aqui neste caso ele não pediu o usuário e senha, então eu vou assumir que ele já colocou a senha fixa dentro do código, mas se você quisesse deixar esse código dinâmico para que outras pessoas pudessem utilizar, você poderia também solicitar a senha para que a pessoa que vai utilizar digite a senha e e-mail, e assim ele possa ter o relatório enviado para ela também. Inclusive o aluno acessou o Gmail dele aqui para mostrar que de fato o e-mail chegou. E não só chegou, como ele veio com a planilha em anexo, como nós vamos ver aqui agora. Perfeito, essa parte está validada, 100% funcionando. Parabéns, Marcos, por ter conseguido fazer toda a funcionalidade do zero. Eu separei esse projeto em 3 scripts separados em Python. Um que é o main, que ele vai de fato executar o código, vai fazer todas as operações a partir dele. E um arquivo chamado web scraping, que vai ser responsável por toda a parte web, desde abrir o Chrome, coletar os dados. E um arquivo separado chamado emailer, que ele é responsável unicamente pelo envio do e-mail. Então, como vocês estão vendo aqui, ele organizou em partes, ou seja, em módulos diferentes. Cada arquivo tem uma responsabilidade diferente. Então aqui estamos a um nível ainda acima de organização, quando nós estamos falando de organização de arquivos, onde você tem módulos e funções que estão separadas em arquivos diferentes, e assim você consegue deixar o seu código ainda mais legível e ainda mais fácil de dar manutenção. Então, por essa organização, eu já te parabenizo, porque isso é realmente muito útil. Antes de continuar aqui, você, quando você está criando seus projetos, como que você organiza isso? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Então, por alto, nós já conseguimos ver aqui que ele organizou cada parte do sistema, cada parte do programa dele em partes, em funções diferentes. Inclusive, a inicialização do código, você pode ver que foi feita toda aqui dentro do init, onde ele faz a inicialização da configuração. Nós temos o método iniciar, que vai estar criando de fato ali a lógica do programa. Nós temos aqui uma função só para criar o cabeçalho da planilha. Nós temos uma função só para acessar o site, que eu também acho interessante. E uma coisa que ele também explica dentro do vídeo aqui é que ele está usando o Chromium, que é uma versão específica do Chrome que permite que você congele uma versão. E assim, se você estiver mandando para outra pessoa, você não vai ter problema de versionamento sendo atualizado, porque dentro do Chrome, quando acontece uma atualização, você perde aquele sistema, porque ele para de funcionar e pede para ser atualizado. Mas quando você usa o Chromium, que é o que eu ensino dentro do curso, e assim você não vai ter problema de você manda uma aplicação para o cliente e aí sai uma atualização do Google Chrome e você
perde aquela aplicação porque ela tem que ser atualizada. Usando o Chrome você não tem esse problema, então parabéns por ter usado essa dica que eu passo ali dentro do curso. Uma coisa que eu achei bem interessante que ele fez aqui é que ele organizou usando o Expert para capturar as informações. Então você percebe que eu preciso de duas informações neste projeto. Eu preciso dos nomes dos celulares e preciso também dos preços dos celulares. Então ele criou uma função só para isso, bem organizada, onde ele vai buscar, usando o Expert, as informações específicas e depois guardar essas informações em uma variável que pode ser usada posteriormente. Parabéns. E aqui mais uma vez a organização dele ficou fenomenal, na minha opinião, que ele conseguiu separar aqui a função de gravar informações, onde ele pegou aqui os produtos e preços que foram extraídos no passo anterior e chamou uma função chamada gravar informação, que é essa função aqui, e essa função vai fazer todo o processo de salvar isso para a planilha de forma isolada. Então isso ficou muito organizado, na minha opinião, e para eu entender esse código ficou bem fácil mesmo. Na sequência ele vai para o próximo link, usando também uma função que já vai controlar toda a questão de se eu posso ou não fazer aquela ida para a próxima página, porém aqui eu percebi um pequeno erro que ele tem que resolver para que isso aqui funcione dinamicamente. Se nós percebemos aqui, ele cometeu um erro um pouco parecido com o nosso outro aluno, que é de setar o valor fixo do número de páginas, assumindo que esse número nunca vai mudar. Então ele colocou aqui o número de páginas de 5. Porém, como eu já disse anteriormente, se o número de páginas mudar para 6 ou 7, esse programa talvez aqui pare de funcionar da forma que nós esperamos. Então você nunca deve contar com valores fixos, sempre valores dinâmicos. Então eu recomendo que você use a dica que eu passei no projeto anterior para que você deixe algo dinâmico aqui e assim o seu programa vai funcionar corretamente, certo? Vamos ver a parte agora de envio de e-mails. E aqui ele conseguiu usar essa biblioteca para estar unindo as informações que foram encontradas e enviar elas por e-mail. Inclusive ele até mostra como que ele conseguiu salvar isso em um arquivo de JSON, onde ele poderia estar extraindo as informações de usuário e senha. Então aqui ele explica por que ele tomou essa decisão. Então eu quero destacar alguns pontos aqui que eu acho que você pode estar utilizando dentro dos seus projetos também. Que primeiro é o seguinte, ele primeiro teve... A primeira ideia é de conseguir unir vários módulos em um arquivo só. Então ele está usando aqui, ele usou aqui conceitos de importação de módulo, onde ele criou módulos externos e integrou isso em um arquivo principal, que é o arquivo main.py no caso dele. Aqui ele faz toda a validação de e-mail, igual nós tivemos no projeto anterior, que o aluno também usou o regex, ele usa o regex para validar se o e-mail está correto ou não. E aqui só dicas pequenas mesmo de questão de nomeação, de nomear variáveis, que ele poderia ter nomeado essa variável aqui de e-mail válido ou padrão de e-mail válido, algo do tipo para ficar um pouco mais claro, mas eu tenho certeza que ele fez isso aqui para poder terminar isso aqui logo, e que ele deixa uma mensagem amigável para o usuário, caso o usuário digite um e-mail que não está dentro do padrão que nós esperamos. Ele instancia aqui a classe web scraping, chama o método iniciar e depois chama o método envia e-mail da classe emailer, do módulo emailer, na verdade. Então, de forma geral, para mim, ele está de parabéns, esse projeto foi muito bem organizado. Inclusive, se você está procurando um profissional na área de programação e automação, recomendo altamente que você busque o Marcos Limas Marinho. Eu vou deixar o link por LinkedIn dele aqui na descrição desse vídeo, para que você possa entrar em contato com ele e estar contratando ou buscando ele para projetos freelance. Então, parabéns para você. E se você gostaria também de se matricular no curso Mestre da Automação, eu peço que você entre no canal do Telegram, que lá eu vou estar avisando sobre a nova versão, a versão 2.0 desse curso. E se você gosta de automação, não esqueça de se inscrever nesse canal e deixar um comentário me dizendo o que você achou dessa revisão desses projetos. Um grande abraço e eu vejo você na próxima.